e esperança através da sua palavra. Deus abençoe o pastor com a meditação na palavra de Deus essa noite. Boa noite, irmãos e irmãs. Como é bom estarmos aqui, como a nossa irmã Jussara disse, aqui conduzindo os cânticos. O nosso irmão Djalma disse que é um privilégio, e de fato é mesmo. Então, se você está sentindo falta de alguém próximo a você no culto de quinta-feira, chame essa pessoa para estar aqui presente, para que a gente possa juntos fazer isso que a gente está fazendo com tanta alegria aqui nessa noite, que é louvar e engrandecer o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos juntos, meus irmãos, de pé, fazer a leitura de apenas um versículo da palavra do nosso Deus. E nós estamos aí subordinados a esse tema. Ele se identifica conosco. Obviamente, nós estamos nos referindo ao Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, aquele que veio para morrer em nosso lugar e deu a vida por nós, para que por meio dele pudéssemos de fato viver uma vida que Deus quer que vivamos. Vamos juntos fazer a leitura desse texto? Nos diz assim a Escritura: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Senhor, obrigado porque o Senhor está nos conduzindo em cada ato deste culto, e não é diferente, ó Deus. O nosso pedido é que o Senhor de fato fale aos nossos corações mais uma vez, por meio da sua palavra. Ó Deus, nosso desejo de fato é sairmos daqui um pouco mais parecidos com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, encontrar nele esperança, encontrar nele consolo, conforto para as nossas vidas. É o que nós te pedimos e rogamos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. Todos nós sabemos quão importante é quando estamos passando por uma situação difícil na vida, uma situação complicada, e alguém chega para nós, ou perto de nós, e diz o seguinte: eu já passei por algo semelhante do que você está passando, e eu posso te ajudar. Isso é muito bom. Não sei se isso já aconteceu com você. Obviamente, a pessoa não vai dizer que eu passei pela mesma coisa que você passou. Afinal de contas, são pessoas diferentes, são situações diferentes, são momentos diferentes e reações àquilo que aconteceu diferente. Então nós dizemos, nós passamos por algo semelhante àquilo que outras pessoas passaram. E quando nós ouvimos isso, é muito bom. É bom demais, porque isso traz identificação com aquela pessoa. Parece que aquela pessoa está um pouquinho mais perto de nós, quando ela diz: olha, eu passei por isso, ou por algo semelhante, e eu sei, ou talvez saiba aquilo que você está sentindo, e eu posso te ajudar. Isso é uma experiência da vida real, meus irmãos. Um dia eu estava comprando pão cedinho na padaria lá perto de casa. Eu moro ali no São Judas, e uma rua atrás tem uma padaria. E eu cheguei naquela padaria e estou esperando a minha vez para poder pagar o pão que eu comprei, né? E quando eu cheguei na fila, duas mulheres estavam conversando, a mulher que está no caixa e a cliente. E a mulher que estava no caixa disse o seguinte: eu tenho andado tão triste, eu tenho andado tão desanimada, e desanimada com tudo. E ela se referiu a esse tudo, até mesmo com a sua família. Ela disse: eu tenho andado desanimada com a minha casa, eu tenho andado desanimado com o meu trabalho, eu tenho andado desanimado com tudo, né? Eu tenho andado muito triste, muito angustiada, muito entristecida. E me parece que a pessoa que estava à frente, e meus irmãos, eu não estava ouvindo a conversa dos outros não, tá? Porque eu estava conversando muito alto. Me parece que a moça que estava à frente conhecia, né? A caixa e tal, aquela mulher que estava trabalhando no caixa ali. E ela disse o seguinte: Fabiano, eu passei por algo semelhante que você está passando e eu posso te ajudar. Eu passei por algo semelhante e eu posso te ajudar. Eu posso te indicar uma terapeuta, eu posso conversar com você, eu posso estar perto de você nesse momento que você está passando por isso.
Ficou nítida a identificação que uma teve com a outra ali naquele momento. Ficou nítido como elas pareciam que se conheciam há muito tempo, pareciam que eram íntimas ali naquela conversa. Uma sensação de conforto tomou conta daquela pessoa que tinha falado primeiro. Afinal de contas, ela achou na outra pessoa, na outra mulher, alguém em quem ela pudesse confiar. Na verdade, alguém que se identificava com ela. Por quê? Tinha passado pelas mesmas situações que ela passou, ou situações semelhantes. E meus irmãos, essa identificação, por vezes, nos leva a compreender que nós não estamos sozinhos nesse mundo. Nós não estamos passando por esse mundo Eu tinha um treinador que falava assim pra gente, quando a gente fazia algo que não devia fazer dentro de campo, ele falava assim: parece que você está jogando no deserto, ou seja, você está jogando sozinho. Nós não estamos passando pelo deserto da vida, não. Por quê? Existem pessoas que passam por situações semelhantes às nossas, e quando essa pessoa fala esse tipo de coisa, a gente fala: poxa vida, esse cara me entende, essa pessoa sabe o que eu estou passando. Alguém já disse que a dor, que o sofrimento é uma ótima mediadora entre pessoas, porque faz com que pessoas se entendam, compreendam aquilo que está passando, uma e outra está passando. Então isso gera em nós uma sensação de conforto, uma sensação de que existe alguém que pelo menos entende aquilo que eu estou passando, e eu não estou sozinho aqui nessa vida. Isso gera pessoalidade, isso gera identificação, e isso é maravilhoso. Quando nós nos identificamos com alguém, ou alguém se identifica conosco, nós entendemos: poxa vida, eu acho que eu posso aprender um pouco com essa pessoa, eu acho que eu posso confiar um pouquinho nessa pessoa, eu acho que eu posso ouvir pelo menos o que essa pessoa tem a dizer para mim, eu acho que eu posso dar a mão a essa pessoa e caminhar talvez pelo caminho que ela está trilhando nesse momento, porque ela se assemelha com aquilo que eu estou passando. Meus irmãos, o autor aos Hebreus apresenta uma sentença impressionante, que é essa que nós acabamos de ler. Ele diz o seguinte: ele diz que nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Ou seja, nós não temos um sumo sacerdote, e aqui obviamente ele está se referindo a Jesus Cristo. Nós não temos um sumo sacerdote que não possa se condoer, que não possa sentir compaixão de nós, que não possa ver quais são as fragilidades da nossa vida. E é interessante o contexto que ele apresenta essa verdade, porque ele expõe essa verdade afirmando a excelência da obra e da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos lembrar que o pastor Tarcísio, no ano passado, fez uma série de exposições dos livros de Hebreus, e ele deixou muito claro aqui para os irmãos na quinta-feira, para todos nós, que o tema central da carta aos Hebreus é a supremacia da pessoa e da obra de Cristo, e pelo qual Deus estabelece um novo relacionamento agora entre o homem que se afastou do Senhor e agora o próprio Deus. Veja o que está em Hebreus capítulo 8, versículo 6, ou a partir do versículo 6. A Escritura diz o seguinte: agora, ou seja, vindo essa maravilha da promessa de Deus sendo cumprida em Cristo Jesus, porque Ele agora nos fala por meio do Filho, segundo aquilo que está no capítulo 1, outrora falou por diversos profetas e de várias maneiras, mas agora nos fala por meio do Filho. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é Ele também, mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, ou seja, a aliança dada no Sinai, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda, ou seja, a nova aliança no sangue de Cristo Jesus, o nosso Senhor. E de fato, repreendendo-os, diz: eis aí, citando o profeta Jeremias no capítulo 31, o autor diz: eis aí, vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor, porque é esta aliança que firmarei com a casa de Jacó. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis,
também no seu coração as inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um o seu próximo, nem cada um o seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles. Pois, para com as suas iniquidades harei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Portanto, então, o autor mostra que em Cristo Jesus existe uma nova aliança, existe uma supremacia de Cristo sobre todos os rituais, sobre todos os ritos mesmo que aconteciam no Antigo Testamento, e que Deus inclusive ordenou o seu povo que fizesse. Não mais rituais, meus irmãos, não mais sacrifícios. Em Cristo Jesus foi feito um único e suficiente sacrifício. Quando nós olhamos para o capítulo 10, por exemplo, versículos 11 e 12, nós vemos que o autor diz: ora, todo sacerdote apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca, jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrados dos seus pés. Ou seja, Jesus Cristo está agora em nós, por meio do Espírito, nos dando a condição de vivenciarmos uma nova e superior aliança. Não aliança do Sinai, não aliança que foi feita outrora, mas agora uma aliança no seu sangue. E é isso que o autor aos Hebreus vai mostrar aqui, expor ao longo da sua carta, obviamente com aplicações práticas nos que diz respeito a uma igreja que estava voltando às práticas judaicas, que muitas pessoas estavam vendo a dificuldade de fato do que é ser Jesus, de que é ser crente em Jesus, e abandonando o cristianismo, abandonando o Senhor Jesus. É por isso que no capítulo 7, versículos 23 a 27, nós vemos a beleza da supremacia de Cristo, quando a Escritura vai nos dizer o seguinte: ora, aqueles que são feitos sacerdotes em maior número, porque impedidos pela morte de continuar, estes, no entanto, porque continua para sempre, têm o seu sacerdócio imutável, ou seja, Jesus. Por isso, também pode salvar totalmente os que por ele se achegam a Deus, vivendo para sempre por interceder por eles. Com efeito, nos convia um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como o sumo sacerdote, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus pecados, depois pelos pecados do povo, porque fez isso uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Desse modo, meus irmãos, não existem impedimentos agora. No sangue de Jesus, ao qual nós temos uma nova aliança, o caminho para o relacionamento com Deus foi aberto. Por isso que o autor vai agora, com ousadia e com uma certa empolgação, escrever aos crentes dizendo o seguinte, aquilo que está no capítulo 10, do versículo 19 até o versículo 23, tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grandes sacerdotes sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Não podemos deixar, meus irmãos, de ler o 24 e o 25. Consideremos-nos também uns aos outros, para estimularmos as boas obras e ao amor. Não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Antes, façamos de admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Agora, com ousadia, com intrepidez, pelo sangue de Jesus, podemos entrar na presença de Deus e ter relacionamento pessoal e íntimo com Ele. É por isso que agora, meus irmãos, o autor parece que cheio de ânimo para, de fato, empolgar os crentes, diz no capítulo 12, versículo 1, portanto, meus irmãos,
porque nós temos um sumo sacerdote superior, porque o sangue de Jesus nos leva a uma nova aliança com o Senhor, também nós, visto que temos a nos rodear de tão grande nuvem de testemunhas, ou seja, aqueles heróis da fé que foram citados no capítulo 11, que também creram no Senhor, mas naquele que viria, essas testemunhas, nos desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e estando assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vos não fatigueis, desmaiando em vossa alma. Agora, meus irmãos, corramos. Agora, meus irmãos, não há mais impedimentos. Agora, meus irmãos, o caminho está aberto. Um novo e vivo caminho está aberto para nós, porque Ele, Jesus Cristo, abriu esse caminho. O sacrifício foi perfeito, porque o Senhor Jesus Cristo foi um ser humano perfeito. Não poderíamos ter os nossos pecados redimidos se sangue não fosse derramado, é o que o próprio autor aos Hebreus vai dizer. Não poderíamos, se como na história muitas pessoas pensassem, ou pensavam que Jesus era apenas um espírito e que ele não tinha um corpo como o nosso corpo. Não, o Senhor Jesus Cristo foi homem plenamente. O Senhor Jesus Cristo foi esse sacrifício perfeito, porque ele era um homem perfeito. A Bíblia diz, e inclusive no texto que nós lemos, a primeira carta de Pedro vai dizer isso, 1 João também vai dizer isso, que ele foi um homem perfeito. Ele se identificou conosco em todas as situações. Ele se identificou conosco em tudo, porém, ele não pecou, santo, imaculado. Ele se difere de nós apenas por essa situação, porque, meus irmãos, ele se submeteu a todas as questões que um ser humano pode passar, todas. É por isso que não existiu um momento na encarnação em que Jesus não expressasse todos os aspectos da sua humanidade. Fabiano me mandou uma lição, inclusive, né, Fabiano, que vai falar a respeito disso. Você que faz parte da classe do Fabiano, fique atento ao que ele vai falar lá a respeito disso. Não teve um momento da encarnação, não teve um momento em que Jesus deixou a sua glória, como o apóstolo Paulo vai dizer em Filipenses, não tendo forma de Deus, não teve como usurpação ser igual a Deus, antes se esvaziou, ou seja, tornou a forma humana, se tornou um ser humano como um de nós, que ele não expressou de fato aquilo que ele era. Portanto, a Escritura indica elementos da sua humanidade que torna clara a identificação de Jesus Cristo comigo e com você. O teólogo sistemático Luiz de Berkhoff vai dizer o seguinte: em sua reverência ao Cristo divino, às vezes os homens se esquecem do Cristo humano. Não se deve salientar o esplendor da sua divindade a ponto de obscurecer a sua verdadeira humanidade. Para que o sacrifício por mim e por você fosse válido, era necessário uma identificação comigo e com você. E ele fez isso. E ele se identifica comigo e com você. Por isso que quando nós voltamos os nossos olhares para esse texto de Hebreus capítulo 4, verso 15, salta daqui, meus irmãos, a esperança de um crente que está passando por situações difíceis. Salta daqui, meus irmãos, a compreensão de que ele não está passando, ou melhor, não é a única pessoa que está passando por algo que Jesus Cristo não tenha passado. Ele não é sozinho nas coisas que ele passou. Não, de modo algum. O texto diz, nós temos um sumo sacerdote, Deus de Deus, luz de luz, como dizem os nossos credos, luz de luz. Ele é Deus de Deus. Vou falar o credo não, que o Fabiano vai falar na aula. Mas ainda assim se identifica comigo e com você. Por isso que quando nós olhamos aqui, nós não temos um sumo sacerdote que não possa sentir compaixão de nós. Ele não está distante de nós no que diz respeito ao seu ser
enquanto encarnado. Ele não está distante de nós no que diz respeito à sua estrutura cognitiva, a sua volição, os seus sentimentos. Não, ele foi um ser humano perfeito, e nós não podemos fechar os olhos para isso. E o autor está dizendo, ele se compadece de nós, porque ele pode. E sabe por que ele pode? Porque ele já passou por todas as coisas que nós passamos aqui nessa vida. Isso é sublime, meus irmãos. Isso é maravilhoso. Jesus se identifica com cada um de nós. Ele se compadeceu da nossa fragilidade, da nossa falta de força. Isso que a palavra fraquezas aqui significa, é uma fragilidade decorrente de algo que acontece conosco. É uma fragilidade que nos leva às vezes a ficar sem energia, uma fragilidade que drena a nossa energia. É algo que nos deixa de fato fracos. E por experiência própria, o Senhor Jesus Cristo sabe que existem situações que drenam a nossa energia. E por aquilo que Ele viveu, Ele sabe que existem muitos momentos na vida que nós estamos sem forças. E o autor vai dizer, Ele se compadece de nós. Ele sabe aquilo que passamos. Ele passou, ou seja, a palavra aqui tentado é examinado, é provado, é testado mesmo, por todas as coisas. E essa expressão todas as coisas é muito significativa também, porque ela se refere a coisas que vêm de onde for, de qual tipo for, e que nos levam a essa fraqueza, a essa falta de energia. Mas a nossa semelhança, como diz a Escritura, em outros textos inclusive, sem pecado. Apesar de ser provado, apesar de passar por situações que eu e você passamos, a nossa semelhança, Ele passou por tudo isso, mas não pecou. Sabe por que Ele não pecou? Para que o sacrifício que fosse oferecido a Deus fosse perfeito, fosse santo, para que os meus e os seus pecados fossem redimidos. E é nesse contexto, meus irmãos, que eu quero usar alguns textos aqui, majoritariamente dos evangelhos, para dizer como o Senhor Jesus Cristo se identifica conosco. Ele se identifica comigo e com você na cogitação quanto ao futuro que pode gerar angústia. Sabe aquela angústia que você tem em relação ao futuro? Pois é, lá em João capítulo 12, versículo 27, veja o que o nosso Senhor Jesus Cristo diz. João 12, 27, agora está angustiada a minha alma, e o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não, de modo algum, precisamente com este propósito eu vim, e eu vim para esta hora. O Senhor Jesus Cristo estava especulando aquilo que aconteceria no futuro, e Ele diz que a alma dele estava angustiada por algo que aconteceria. E quando nós voltamos os nossos olhos para o Getsêmani, a qual citaremos posteriormente, vocês vão ver que aquilo que acontece com o Senhor Jesus Cristo é em função de algo que aconteceria. É por isso que Ele sabe o que você passa quando você fica especulando o futuro. E aí Ele diz, não estejais ansiosos por coisa alguma. Ele tem propriedade para falar. Ele pode falar. Ele pode falar para você assim, olha, não fique ansioso por causa do futuro. E o pastor Petrônio trouxe essa expressão ansioso na sua pureza mesmo, que a Bíblia nos diz a respeito do grego mesmo. Então, quando nós ficamos cogitando o futuro, a nossa alma se angustia. O Senhor Jesus Cristo sabe o que é isso. O Senhor Jesus Cristo ficou ansioso. Não, a Escritura não está dizendo isso. A Escritura diz que a sua alma se angustiou. A sua alma se angustiou, porque aconteceria algo, aconteceria alguma coisa, e Ele sabe o que era. Ele sabia o que era. Então Ele se identifica comigo e com você quando nós ficamos especulando o futuro, quando nós ficamos olhando para o futuro. Ele é dono do futuro, Ele sabe o que acontece no futuro, mas nós não sabemos. Nós não sabemos o que há de nos acontecer no futuro. É por isso que Ele diz em sua palavra, por que vocês estão inquietos?
Porque vocês estão ansiosos. E aí o apóstolo Paulo também aos Filipenses vai escrever a mesma coisa, dizendo: calma, ao invés de ficar ansioso, ore. Sabe aquela aprovação que você espera? Sabe aquela porta que você espera que se abra? Sabe aquele cursinho que você quer fazer? Calma. Eu sei do futuro. Você não sabe. E a sua alma fica angustiada, porque você fica cogitando o futuro. Ah, meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo se identifica conosco na perda de alguém querido. Veja o que está em João capítulo 11, versículos 33 a 35. João capítulo 11, versículo 33. Jesus, vendo-a chorar, bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. Versículo 34, e perguntou: onde o sepultastes, Lázaro? E eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. Versículo 35, Jesus, meus irmãos, ele chorou. E nós também choramos quando perdemos alguém querido. Choramos. Era amigo de Jesus, era alguém que Jesus tinha próximo. O choro fazia parte do homem, que é o nosso padrão de masculinidade, se referindo aos homens aqui. Eu não choro porque eu sou homem. Tem até uma música aí, né, falando que o homem não chora. O melhor homem que já pisou nessa terra, o maior homem que já pisou nessa terra, chorou, porque ele perdeu, porque ele se comoveu, porque sim, ele olhou para aquela multidão chorando porque Lázaro tinha morrido, e ele também chorou. É por isso, o pastor Petrônio diz muito isso aqui, que nós precisamos resgatar a teologia do lamento. Sim, nós precisamos lamentar, nós precisamos chorar, meus irmãos. Não tem nada de errado em chorar, e Jesus se identifica com você até nisso. Quando você está lá no seu quarto, porque você está angustiado, porque não sabe das coisas que vão acontecer, e você começa a chorar, Jesus sabe o que você está passando. Quando você perde alguém querido, alguém que você ama, Ele sabe o que você está passando. Meus amados irmãos, nós não estamos sozinhos no nosso choro. Não há uma lágrima que nós derramemos aqui nessa terra que o Senhor Jesus Cristo não conhece, porque o texto diz: Ele chorou, Ele se comoveu, e Ele se identifica conosco até nas nossas lágrimas. Esse é o seu Senhor, esse é o seu Salvador. Ele não está longe de você, Ele não está alheio à sua situação. Não, Ele com propriedade pode dizer assim: chora, meu filho, porque eu sei o que é chorar também. Eu também sei o que é chorar quando a gente perde alguém querido. Eu sei o que você está passando. Até nas nossas lágrimas, o nosso Salvador se identifica conosco. É por isso que o autor está dizendo: nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, das nossas fragilidades, porque Ele sabe o que é. Ele sabe. Meus amados irmãos, Ele se identifica conosco no abandono de pessoas próximas. Marcos capítulo 14, versículos 66 ao 72. Estando Pedro embaixo no pátio, veio uma das criadas do sumo sacerdote, e vendo a Pedro, que se aquentava, fixou e disse: tu também estavas com Jesus o Nazareno. Mas ele negou, dizendo: não conheço, nem compreendo o que dizes. E saiu para o alpendre, e o galo cantou. E a criada, vendo, tornou a dizer aos circunstantes: este é um deles. Mas ele outra vez negou. E pouco depois, os que ali estavam disseram a Pedro: verdadeiramente és um deles, porque também tu és galileu. Ele, porém, começou a praguejar e a jurar: não conheço esse homem que falais, ou de quem falais. E logo cantou o galo pela terceira vez. Então Pedro se lembrou da palavra de Jesus que dissera: antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. E caindo em si, desatou a chorar. Meus irmãos, quando alguém nos abandona, quando alguém nos deixa, é muito ruim, e Jesus sabe o que é isso. Jesus sabe.
Jesus disse para Pedro: Pedro, para com isso, Pedro. Você está achando que você é esse cara todo aí? Você não é assim, você vai me negar. Você vai me negar. E de fato ele negou. Ou seja, Pedro, você vai me abandonar, cara. Você vai sair de perto de mim. Jesus sabe quando alguém que você tem em consideração. Jesus sabe quando alguém próximo a você te abandona. Ele sabe o que é o abandono. Os seus não o receberam. Aqueles que eram do seu próprio povo não o receberam. Aqueles que tinham a Escritura para poder olhar para Jesus, para a vida e sua obra, olhar para a Escritura e testificar nele aquilo que a Escritura disse, o negaram, não o receberam, o abandonaram. Meus amados irmãos, no Getsêmani, quando muitas pessoas chegaram para pegar Jesus, o que os discípulos fizeram? Fugiram. Eles sabem o que é ser abandonado. E talvez você já passou por isso na vida. Isso não é legal. Isso não é bom. Mas Jesus sabe. Jesus sabe o que isso significa. Deus meu, por que me abandonastes? É interessante a gente especular, meus amados irmãos, que o Senhor Jesus Cristo sabe quando uma criança é abandonada. Ele sabe o que isso significa. Sim, Ele sabe. Deus, Pai, em Cristo Jesus, sabe o que é perder um filho. Ele sabe, o seu filho morreu na cruz. E tem um detalhe, sem qualquer tipo de merecimento. Ele sabe o que é ser abandonado. Deus Pai sabe o que é perder um filho. Ele sabe o que você passa. Ele sabe o que você já passou. E talvez Ele sabe, na verdade Ele sabe o que talvez você está passando. Ele sabe o que é ser desprezado por alguém que Ele ama. Isaías 53, verso 3 diz que Ele era o mais desprezado entre os homens. Sim, homem de quem as pessoas escondiam o rosto. E dele as pessoas não faziam caso. E quando nós vamos para Marcos capítulo 15, versículos 11 a 15, nós vemos esse desprezo. Mas esses incitavam a multidão no sentido que lhe soltasse, de preferência a Barrabás. Mas Pilatos lhe perguntou: que farei então deste a quem chamais o rei dos judeus? E eles clamavam: crucifica-o. Mas Pilatos lhes disse: que mal ele fez? E eles gritavam cada vez mais: crucifica-o. Verso 15: então Pilatos, querendo contentar a multidão, soltou-lhes Barrabás, e após mandar açoitar Jesus, entregou para ser crucificado. Jesus amava essas pessoas, e essas pessoas simplesmente os desprezou. Essas pessoas, ao invés de dizerem: solta, porque esse homem é bom, esse homem não fez mal nenhum, ele não fez absolutamente nada, assim como Pilatos estava dizendo, o que a multidão fez? Crucifica, pendure-o na cruz, joga esse homem para a cruz. Ele sabe o que é ser desprezado por pessoas as quais ele ama, e talvez você já foi desprezado por alguém que você ama, e Jesus sabe o que é isso. Jesus sabe o que é. Pessoas que não mereciam o seu amor, pessoas que não mereciam o que Ele fez na cruz por eles, desprezavam e ainda desprezam. É por isso, meus amados irmãos, que Jesus Cristo se identifica com cada um dos aspectos que nós vivemos aqui nessa vida. Ele sabe o que é ser rejeitado na própria família. João capítulo 7, versos 1 a 5 diz que nem os seus irmãos acreditavam nele. Nem os irmãos de Jesus, que viveram com Jesus, estavam ali junto com Jesus, falavam assim: não acredito nele não. Ele pode fazer esse monte de coisa aí, que eu não acredito que ele seja o Messias. Nem mesmo os seus irmãos criam nele. Sabe aquele desprezo na família? E eu falo com muitos jovens, e atendo adolescentes também, que ele é o único crente dentro de casa. E aí, como é que esse menino vive? Quando ele quer vir para a igreja, mas ele não consegue vir para a igreja. Por quê? Ele precisa do pai, da mãe, para poder mandá-lo para a igreja, ou trazê-lo para a igreja. E existe um desprezo ali, da própria família.
família. E Jesus sabe o que é ser desprezado. Jesus sabe o que é ser rejeitado pela própria família. E meus irmãos, Ele se identifica conosco até no limite da nossa condição emocional. Mateus capítulo 26, versos 36 a 39. Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Aquilo que nos leva à exaustão, aquilo que nos leva ao nosso limite, o Senhor Jesus Cristo sabe o que é. Quando ele estava no Getsêmani, ele chegou para os seus discípulos e disse: eu estou angustiado a ponto de morrer. Lucas vai relatar que essa angústia foi tão forte que trouxe marcas em seu corpo, a ponto da sua testa começar a sangrar, a ponto do seu suor se transformar em gotas de sangue. Então ele estava no limite daquilo que um ser humano pode suportar, ele estava no limite daquilo que um ser humano pode aguentar. E o que ele fez? Ele orou, falou: Pai, está difícil aqui, está complicado. A minha alma está abatida, como nós acabamos de ler nesse culto. Se possível, Pai, passa de mim este cálice. Veja o peso dessas palavras, meus irmãos. Talvez você já fez essa oração. Pai, se possível, acaba com esse negócio, porque está difícil demais, porque está complicado demais, porque está difícil continuar. Mas seja feita a tua vontade. Não seja como eu quero, mas sim como tu queres. O Senhor Jesus Cristo se identifica com você quando você está no seu limite. Ele se identifica com você quando o seu corpo começa a falar. E sim, existem muitas situações emocionais às quais o nosso corpo começa a dar sinais. São manchas que aparecem pelo corpo, são cabelos que começam a cair, é a insônia, é a própria ansiedade. Não é, Tamara? Tamara estuda psicologia na UENG. Muitas são as consequências quando nós estamos no nosso limite. E o Deus de Deus, luz de luz, Filho de Deus, Jesus Cristo de Nazaré, passou por isso. Passou por essa situação. Por isso, meus amados irmãos, nós não nos sentimos abandonados, sozinhos, excluídos, quando nós passamos por situações complicadas, porque sabemos que existe alguém que se identifica conosco. Sabe o que significa isso na prática? É dizer o seguinte: está difícil, mas Jesus já passou por isso também. Está complicado, mas Jesus passou por isso também. E eu creio em Jesus, e eu tenho tudo o que é necessário para poder passar por essa situação também, firmes, com passos seguros, assim como Ele também deu. Sabe por que você tem tudo? Porque você tem Jesus. E se você tem Jesus, você tem tudo o que você precisa para também vencer as situações que possam estar entristecendo e angustiando a sua alma. Nós temos Jesus, nós temos tudo. E além de se identificar conosco, e além de estar em nós, Ele cuida de nós. Nós não estamos sozinhos. Sabe aquela moça da introdução que eu disse para os irmãos? Sim, agora ela tinha alguém em quem ela podia se refugiar. Agora ela tinha alguém em quem ela podia descansar. Ela tinha agora um refúgio, ela tinha uma direção. Ela tinha alguém que se identificava com ela. Ela tinha alguém que agora ela podia pedir conselhos. E se Jesus se identifica conosco em todos esses aspectos que a Bíblia nos mostra, você pode fazer a mesma coisa. A mesma coisa. Você pode, em Cristo Jesus, que é a videira, permanecendo nele, você pode também vencer essa situação, meu irmão. Você também pode passar por essa situação, minha irmã. Mas Igor, eu não estou passando por nada, mas eu tenho certeza que você conhece alguém que está.
E se você conhece alguém que está, você pode dizer para ele: olha, você está passando por isso? Tem alguém que passou por isso também. Sabe quem é? Não sei. Jesus. Ele passou por isso. Não há nada que passamos hoje que o próprio Deus, na pessoa de Cristo, não tenha passado. Nada. Ele passou por tudo. É por isso, meus amados irmãos, que nós, em Cristo Jesus, que nós, naquele que se entregou pelas nossas vidas, podemos enfrentar as situações que se apresentam a nós na realidade. Não porque somos bons, não porque temos a força, porque a experiência, porque a história da nossa vida já mostrou que por muitas vezes a nossa experiência, os nossos recursos, o quão bom nós achamos que somos, não foram suficientes para que pudéssemos vencer aquilo que estava trazendo angústia e também entristecendo o nosso coração. É nele, é apenas nele. Sabe por quê? Ele se compadece das nossas fraquezas. De forma prática, sempre se pergunte: será que Jesus já passou por isso? E como ele fez para poder vencer essa situação? Olhe para Jesus, olhe para ele, e você terá as respostas que você precisa para que você possa vencer todas as situações que possam estar trazendo angústia ao seu coração. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor Jesus, nós te agradecemos pelo estudo da sua palavra. Te louvamos porque o Senhor se identifica conosco em tudo, em todos os aspectos. O Senhor foi o ser humano perfeito. Sim, santo, imaculado. A Escritura diz que não houve dolo algum em sua boca. Sim, o Senhor é santo. Mas apesar da sua santidade, o Senhor se fez homem plenamente, para que pudéssemos termos uma direção, para que pudéssemos, Senhor, sim, nos identificarmos com o Senhor. Ó Deus, mas o Senhor se fez homem acima de tudo, para poder oferecer um sacrifício perfeito em nosso lugar. Exaltado seja o teu nome, ó Senhor Jesus. Obrigado porque nós não estamos sozinhos. Obrigado, Pai, porque a tua palavra nos mostra que o choro, que o abandono, o desprezo, ó Senhor, por vezes a agitação do nosso coração decorrente ao futuro, o Senhor sabe o que é tudo isso, porque o Senhor foi ser humano perfeito, assim como nós somos seres humanos imperfeitos, ó Deus. Ó Jesus, a nossa imperfeição encontra descanso, encontra paz na sua perfeição. Obrigado, Jesus, por não estar distante de nós. Obrigado por ser um Deus que se assemelha, ó Deus. Obrigado, Senhor Jesus, por ser aquele que está ao nosso lado, por ser aquele que sofreu as mesmas coisas que nós sofremos, por ser a nossa direção, Senhor. Nós te louvamos, nós te agradecemos por essa verdade tão maravilhosa da sua palavra. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém.